Segunda Crônicas 14, 1 a 15. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: "Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa porque buscamos o Senhor, nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados." Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: "Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti." Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram, ainda, os acampamentos onde havia rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Segunda Crônicas 15, 1 a 19. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi ao encontro do rei Asa. "Ouça-me, Asa", disse ele. "Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo, não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra, e uma cidade contra outra, pois Deus os aflige com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado." Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Depois, Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá no reinado de Asa, quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa.
Naquele dia, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas dos despojos que haviam tomado na batalha. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo o Judá se alegrou com esse acordo, pois o fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O rei Asa chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Derrubou esse poste obsceno, o quebrou e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 2 Crônicas 16, 1-14. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maca e todas as cidades de Naphtali que serviam como centros de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Geba e Mispá. Por esse tempo, o vidente Hanani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor, e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo! De agora em diante, haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos, e o povo fez uma imensa fogueira em sua honra.